Chegamos com decorações pelos 50 anos da Independência Nacional, com mais medalhas atribuídas. SSP and Sex Love entre os condecorados. Mossulo ganhou o primeiro cabo elétrico submarino para levar mais eletricidade ao município. Expedição a bairros chega ao bairro Tombo, onde os serviços sociais são reduzidos. Detidos no Lubango, 2 homens que vendiam carne de burro ainda ditadas. É quarta-feira, 2 de julho de 2025. Bem-vindo ao melhor da informação. Olá, boa noite. Começamos com a expedição de Mandela Silva aos bairros longínquos de Luanda. Hoje, a paragem é no bairro Tombo, uma zona com cerca de 5.000 famílias. Está localizado no município do Quilamba e, embora tenha uma escola com 6 salas de aulas, que leciona da primeira à 6ª classe, há também um posto médico que só atende a elementos das Forças Armadas angolanas, segundo os moradores. Mas os demais serviços ainda estão em falta na comunidade. Este é o bairro denominado Tombo, um bairro pertencente ao município do Quilamba. Aqui existem também problemas de vária ordem. Na zona, há apenas uma escola com 6 salas de aulas que lecionam até a 6ª classe. Aqui existe apenas um centro médico e que só atendem elementos afetos às Forças Armadas angolanas. Com imagens de Alexandre Garrido, Mandela Silva, no bairro Tombo. Depois da radiografia dos bairros Quenguela 2, Calilongue, Cabeça do Boi, Mutunda, Kididi e Onga Quilau, chegou a vez do bairro Tombo, um bairro ribeirinho em que também existem problemas de vária ordem em termos de serviços sociais. Mas neste já tem uma escola com 6 salas de aula e o subdiretor pedagógico Manuel Domingos diz que as salas não são suficientes para satisfazer as necessidades da população mais jovem. A escola é composta por 6 salas de aulas e as 6 salas não será possível para aguentar a demanda de todos da população. Precisamos que tenha que aumentar, pelo menos a escola também tem que ter uma sala, tem que ter 7 salas de aulas. E também nós estamos com dificuldade que a escola é só primária e também precisamos da escola para o primeiro e segundo ciclo de ensino. Porque quando nossos alunos chegam até a 6ª classe, são obrigados a deslocar em outras áreas para poderem estudar. No bairro, as atividades predominantes são a extração de maruvo e a pesca de subsistência do cacuço e do bagre. Porque é só de agricultura que as pessoas vivem. E em pequena escala também captura de peixe. E se a agricultura que as pessoas vivem, as áreas estão inundadas, as pessoas estão totalmente famintos. Moradores dizem que o posto de saúde existente na zona só atende elementos afetos às Forças Armadas angolanas. E quanto à água potável, os militares de vez em quando vão facilitando os moradores com água do tanque, mas maioritariamente consomem mesmo água bruta do rio. E a segunda coisa é mesmo hospital que nós queremos aqui, porque nós aqui estamos mal. Não temos hospital, só atendem mesmo os elementos das Forças Armadas. Lá só para atenderem o povo tem que ser com o próprio chefe do posto médico. Sem ele não podem fazer nada. Água potável mesmo nós aqui não temos. Até os que nos ajudam em termos da água é mesmo a unidade. A unidade mesmo é que nos fornece água. Para nós tirar de lá da unidade tem um tanque, nós tiramos água daquele tanque que nós viemos. Quando a unidade diz que não tem água para o povo, nós temos que tirar água bruta no rio Kwanza. Esse das FA aqui não só atendem também mesmo FA. Aí não atendem civil, só atendem mais é FA. Por isso é que nós queremos mesmo aqui um posto médico. Hospital mesmo, posto médico não, hospital. O coordenador do bairro, João Pedro, diz que os moradores do Tombo e dos bairros adjacentes não são invasores e que habitam na área desde antes da construção da centralidade do Quilamba. Nós temos problemas de água. Nós somos ricos em água e não consumimos o tal precioso líquido devido às más condições que mesmo se encontram.
Este bairro não foi constituído ou não surgiu através de invasores, não. É só para recordar, se o Estado não tem noção, mas julgo que tem, porque tem as cartas que antigamente a administração colonial deixou na constituição dos bairros que naquela altura eles administravam. Este bairro surgiu nos finais do século XIX e princípio do século XX. A equipa da Rede Girassol tentou contacto com a administração municipal do Quilamba, mas sem êxito. 2 cidadãos nacionais de 36 anos de idade, por sinal gêmeos, foram detidos pelo SIC Lubango, acusados do abate ilegal de burros. A dupla foi flagrada a comercializar 150 quilos de carne de burro, que é considerada imprópria para o consumo humano pelas autoridades sanitárias do país. 2 homens, ambos de 36 anos de idade, foram detidos no Lubango pelo SIC, acusados de abate ilegal de burros. Segundo uma nota do SIC enviada à nossa redação, os irmãos gêmeos foram presos em flagrante no bairro da Chavila a comercializarem 150 quilos da carne considerada irregular e não propícia para o consumo humano pelas autoridades sanitárias do país. A nota adianta que os suspeitos alegam ter comprado os animais no município da Palanca por 85 mil kwanzas cada e que a carne era maioritariamente enviada por encomenda para Luanda. O SIC adianta no comunicado que os suspeitos serão presentes nas próximas horas ao Ministério Público para a aplicação das medidas de coação cabíveis e apela à população a adquirir apenas produtos de origem animal nos mercados formais. Foi lançado hoje o primeiro cabo submarino de eletricidade no país. Com uma extensão de 1.800 metros, o cabo, estendido do Capuçoca ao Mussulo, deve aumentar a capacidade de oferta de energia elétrica no município. O cabo submarino para o reforço da energia elétrica no Mussulo é um marco importante para a região. Com 1.800 metros de extensão e um peso total de mais de 70 toneladas, este cabo é o primeiro cabo submarino de eletricidade instalado no país e figura-se como segunda fonte alternativa de alimentação de energia elétrica. Neste momento estamos a fazer o lançamento do cabo submarino no âmbito do projeto da eletrificação rural da Península do Mussulo, que acabará por ser uma segunda fonte, uma fonte alternativa de alimentação da energia elétrica que hoje já existe na Península. Com cerca de 32 quilos por cada metro, o cabo vai sair do Capuçoca, a plataforma instalada no Mussulo e que pode durar uma semana para ser conectado. Nós fizemos a ancoragem na Península do Mussulo e agora estamos a desenrolá-lo em direção ao Capuçoca. No final da extensão do cabo, que são os 1.800 metros, teremos uma plataforma flutuante, onde o cabo irá ficar pousado, enquanto fizemos a ancoragem da outra bobina de dimensão igual do Capuçoca em direção a essa plataforma, onde será feita a união dos dois cabos. O cabo elétrico vem também já com a fibra óptica incluída, o que permite aos operadores de telefonia móvel fazer também a conexão através desse cabo, interligando a cidade de Luanda através do Capuçoca aqui ao Mussulo. Em princípio, o processo deverá levar uma semana, mas é um processo novo para nós todos, sendo que é o primeiro cabo submarino de eletricidade que é instalado no país, então está a ser um aprendizado constante, mas estimamos que dentro de uma semana poderemos ter o processo concluído. Por seu turno, o administrador do Mussulo disse se tratar de um projeto de desenvolvimento para a península. E olhando para aquilo que é a perspectiva de desenvolvimento sustentável socioeconômico do município de Mussulo, nós estamos a dar aqui hoje um passo significativo para a garantia de infraestruturas de base para suportarem todos os investimentos, sejam eles privados, públicos ou até mesmo de novas residências, sejam então acomodados com toda a garantia de conforto, de sustentabilidade de infraestruturas básicas. É o que verificamos aqui hoje. Nós vamos ter um acréscimo de mais 30 megawatts de potência, o que vai significar então que nos próximos 5 a 10 anos tudo aquilo que for investimento para o Mussulo terá suportado com energia elétrica de qualidade. Melhorar a capacidade de distribuição da eletricidade no Mussulo é o que se pretende, pelo que se prevê a ligação de 3.600 residências.
Nós hoje temos o Mussulo coberto por 96%, não é, de capacidade instalada e distribuição domiciliares. Numa primeira fase, esse projeto previa atender 3.600 residências, não é? Nós temos agora atendidas já 3.100 residências e aquelas que não estão atendidas ainda com a ligação à rede pública é porque não oferecem condições para o efeito. Mas nos próximos dias, agora com o reforço desse cabo, vamos ter então a cobertura total do território do Mussulo, que nós acreditamos ser a nível nacional o primeiro território, primeiro município que vamos ter cobertura de 100% da distribuição de energia. Primeiro cabo submarino de eletricidade vai reforçar a distribuição de eletricidade no Mussulo. E sobre o município do Mussulo não é tudo. A partir do próximo mês, os moradores passam a pagar tarifas de eletricidade. O anúncio foi feito pelo administrador municipal no fim do ato de lançamento do cabo submarino. No Mussulo, os moradores estão com os dias contados para começarem a pagar as tarifas de eletricidade que até então era consumida sem alguma cobrança, segundo fez saber o administrador municipal Baudílio Vaz. Com o aumento desta capacidade, nós vamos ter aqui um novo quadro de gestão, que nós vamos ter concluído então o processo de instalação da rede elétrica a nível do território do município de Mussulo. E com esta conclusão é terminado também o período de carência, porque estávamos naquela fase de adaptação em que víamos tendo algumas interrupções no serviço e agora vamos ter aqui um serviço de qualidade e permanente. Gostaríamos também de lançar já aqui uma informação de utilidade pública aos nossos munícipes que a partir do próximo mês, não é, nós vamos já, a empresa que vai ficar responsável pela cobrança de energia, não é, vai dar então início ao processo de cobrança. Quanto ao valor a ser cobrado, o administrador salientou que vai estar a cargo da empresa responsável pela gestão de eletricidade naquele município. Não há valor porque a tarifa vai ser dentro do plano de rede pública controlado pela ENDE por via de contadores. Todos aqueles que tiveram energia desde dezembro do ano passado até agora tiveram de uma forma gratuita, mas que nos próximos dias a realidade vai mudar e, claro, nós temos que pagar por aquilo que beneficiamos e, felizmente, os munícipes mesmo de Mussulo é que haviam já há algum tempo esta parte indo cobrando a necessidade de pagarem um serviço. Mas não é só a distribuição e melhoramento de energia elétrica que o Mussulo precisa para acudir às questões primárias do município. Água e infraestruturas que permitam o acesso via terrestre não ficaram de fora na entrevista cedida à imprensa no final do ato de lançamento do cabo submarino de eletricidade. Dizer que com o lançamento do projeto BITA, o Mussulo faz parte das prioridades do Ministério da Energia e Águas e vai ser implementada uma rede de distribuição de água de 25 km numa primeira fase que vai comportar então os 6 primeiros bairros do município. Quanto à questão dos outros bairros, o Governo Provincial de Luanda tem já em carteira o lançamento de 3 projetos de distribuição de água que irão produzir 100 mil litros de água por dia por cada comunidade, isso para contemplar os 3 últimos bairros, para dar cobro então à necessidade de fornecimento de água na totalidade da população existente atualmente no Mussulo, com uma perspectiva, claro, de alargamento desse sistema para atender também futuros projetos a surgirem. Moradores do Mussulo começam a pagar energia elétrica a partir do próximo mês. Um grupo clínico de psicologia humanista realiza neste sábado uma campanha de rastreio para os sinais de autismo. A campanha é aberta ao público e vai juntar especialistas em psicologia, psicopedagogia, neurologistas, terapeutas da fala, entre outros especialistas. A ideia do evento é ajudar a identificar os primeiros sinais da síndrome do espectro autista para prestar o devido apoio. E para falar mais sobre esta campanha, que vai já na sua 3ª edição, está connosco o Dr. Lucamba Joaquim, psicólogo clínico. Boa noite e bem-vindo ao Girassol Jornal. Esta campanha acontece no sábado. Em que local e é abrangente para quem? Bem, a campanha acontece no sábado, no município do Kazenga. Esta 3ª edição nós escolhemos o município do Kazenga e pronto, é para todas as famílias, principalmente aquelas que nunca tiveram oportunidade de ter acesso a profissionais que lidam com essa questão do autismo em Angola. Só para ter ideia, nós, em 2020, o Instituto Nacional de Estatística fez um levantamento a nível dos registros clínicos e percebeu-se que há 576 mil angolanos a viverem com autismo. Então, este número pode ser até maior, depende muito também
daqueles casos do último censo. Do último censo. Então, essa preocupação é de todos, não é só do governo, e nós, enquanto profissionais, decidimos entrar nesse desafio de dar acesso àquelas famílias que nunca tiveram a oportunidade de estar diante de um psicólogo, um neurologista, um médico psiquiatra, um terapeuta da fala, para poder saber se realmente o seu filho, com base nas suspeitas que tem em casa, pode estar dentro ou não do autismo, e qual é então o procedimento a seguir para poder dar a intervenção terapêutica. Por que a especificidade do Kazenga? Alguma razão em particular? Bem, na verdade o objetivo é andar por Angola. Então nós começamos no município de Belas, na primeira edição. A segunda edição fomos para o município do Quilamba-Quiache, e este ano escolhemos o Kazenga. A próxima edição está prevista para o município de Viana. Então, a ideia é fechar todos os municípios de Luanda e depois escolher outras províncias para então dar seguimento, porque nós queremos, além de saber os níveis de incidência de sinais de autismo, é importante lembrar que a campanha de rastreio não é uma consulta propriamente dita. Nós vamos usar um protocolo mundialmente conhecido que é usado para detectar os primeiros sinais, e em função do que a gente for notar com a aplicação desse protocolo é que vai dar então lugar para outros segmentos, outras orientações. Então, nesse dia, os papais, é sempre bom relembrar que não são aqueles que já tenham crianças que estejam a fazer acompanhamento terapêutico, tenham passado por avaliações. Estamos a falar daqueles que nunca tiveram oportunidade de ter acesso, vão poder estar diante de um médico, de um psicólogo, de um terapeuta da fala, para poder lhes dar as luzes e dizer, olha, papá, aqui há sim suspeitas, nós precisamos dar seguimento, e dizer, não, aqui não há suspeitas, se calhar depois de um tempo específico pode voltar a fazer o rastreio para ver como é que a criança está a evoluir. E que sinais são esses que vão levar as famílias ou despertá-las para ir ter onde vocês vão estar a prestar essa assistência? Bem, quais são os sinais comuns? A questão do autismo é muito complexa, né? Mas se a gente tivesse que agrupar os sinais, nós podemos pegar o primeiro grupo, que são sinais relacionados à linguagem e à fala concretamente. Então, aquelas crianças que, por exemplo, já estão acima dos 2 anos e têm dificuldades, pode ser a ausência da fala ou dificuldade na evolução da própria fala em si e da comunicação, pode ser então um dos sinais de alerta. Não estamos a dizer que todas as crianças que tenham dificuldades na fala estejam dentro do espectro, mas sim, muitas que estão dentro do espectro têm dificuldades, às vezes, na fala e na comunicação. Esse é o primeiro grupo. E depois tem outro grupo que tem a ver com a questão do comportamento, né? As crianças dentro do espectro, eu falo aqui crianças, pronto, é o maior número, geral, mas também tem adolescentes e adultos nesse espectro. Mas as pessoas dentro do espectro também têm dificuldades a nível do comportamento. Elas costumam apresentar um padrão de comportamento repetitivo e, às vezes, desajustado socialmente. E depois tem o outro grupo de sinais que tem a ver com a questão da interação social. Pessoas dentro do autismo também têm dificuldades em interagir com outras pessoas. Elas preferem sempre manter-se distante de outras pessoas, porque ou com um grupo específico. Ou com um grupo específico. E até mesmo quando estão dentro de um grupo específico, elas tendem sempre a escolher fazer coisas que lhes coloquem mais isoladas. Então é aquela criança, por exemplo, que tem outras crianças à volta, ela vai pegar um objeto, um brinquedo específico e vai lá interagir de forma mais aprofundada com esse objeto e nem vai prestar atenção nas outras tentativas de aproximação. Depois, o outro grupo de sinais também tem a ver com a questão da hipersensibilidade. Pessoas com autismo, ou crianças com autismo, também costumam ser hipersensíveis, incomodar-se com barulhos específicos ou genéricos. Elas, por exemplo, têm dificuldades de suportar determinadas frequências sonoras. A gente pode estar a ouvir uma música e, de repente, até está agradável e tudo, mas para uma criança pode ser muito incômodo desde que esteja dentro do espectro. E depois tem a ver também com a questão da alimentação. Elas podem ser seletivas alimentares e muitas delas até preferem alimentos pastosos e às vezes, inclinação mais para doces, ou depende muito. Mas eles têm sempre essa exclusividade em termos de alimentação. Há muitas que não conseguem mastigar alimentos, há muitas que selecionam alimentos por conta do cheiro, selecionam por conta da cor, e isso acaba por limitar-lhe e faz com que elas também tenham carências de nutrientes, porque não consomem quase tudo que a gente consome. Então uma família que reúna todos estes
requisitos que acabou de enumerar, certo, obrigatoriamente tem de procurar por vocês. Tem de procurar, sim, por nós, no dia 5. É uma campanha gratuita, e isso é importante frisar, porque às vezes pensa-se que não se paga nada, você vai para lá, para o Kazenga. Nós vamos começar às 8 horas pontualmente, estaremos lá na quadra polidesportiva do Kazenga. Está sob a responsabilidade da administração do Kazenga, e agora agradecer já à administração que também nos recebeu com essa amabilidade. Então, todo o pessoal do Kazenga que tem crianças ou adolescentes dentro do que a gente foi falando aqui, é preciso levar ela no sábado para poder então ter esse contato. A questão do síndrome de espectro autista ainda desperta curiosidade e é do desconhecimento da maioria. Lidar com o portador e com os parentes com portador ainda reúne questões como estigma, preconceito. Certo. Como as famílias devem lidar com estas situações? Bem, é um desafio enorme e as famílias às vezes também ficam sem saber como lidar, porque nós podemos falar aqui de discriminação, mas às vezes acontece mesmo no seio familiar. É, por exemplo, aqueles comentários de deboche, é, por exemplo, também discriminação quando vão lá à casa os primos e percebem que o primo está a agir de forma diferente deles e os pais vão sempre, não, afasta-se dele, ele utilizam expressões pejorativas. Então, às vezes a discriminação acontece dentro da família. Nós sempre dissemos que a primeira forma de combater a discriminação é informar e passar informação verdadeira, sem essa porque há muita informação também errada, por exemplo. Pode até parecer fora de série, mas já ouvimos pessoas a dizerem que o autismo é contagioso. Se o seu filho brincar com uma criança dentro do espectro, também poderá ser autista, vai copiar os comportamentos e tudo. Então, esse tipo de informação pode prejudicar e acentuar mais a discriminação. Então, nós precisamos fazer o que estamos a fazer aqui, não é? Passar informação cientificamente comprovada e as famílias precisam perceber que a pessoa com autismo pode ter essas dificuldades que eu citei, mas também pode ser um bom profissional, pode ser um bom jornalista, pode ser um bombeiro, pode ser um bom polícia, desde que tenha o suporte necessário. Então, combater a discriminação é informar. Depois também formar. É importante porque há atos de discriminação que são justamente por conta da falta de formação das pessoas que lidam com ela. Eu estou a falar, além de pais, estou a falar de profissionais também. Por exemplo, a criança vai para a escola, vai para a creche. E lá na creche, todas as pessoas que lidam... Sim, tem de haver preparação. Tem de haver preparação do ponto de vista humano e também do ponto de vista do próprio ambiente que ele vai receber. Porque não é normal, por exemplo, uma criança com autismo é colocada na sala de aula e o professor diz ela não consegue se adequar aqui à dinâmica, não assimila, simplesmente arruma um cantinho lá na sala e ele coloca lá sentada. E nós já vimos coisas mais bizarras, por exemplo, de prender a criança numa cadeira, né, com... Quem faz isso sabe muito bem. Sim. Isso, queria chegar aí, doutor. Certo. Algum grupo de portadores de síndrome de espectro autista desenvolve comportamento violento. Certo. E são acorrentados. É o correto? Não. Isso aqui é crime. É um ato de maus tratos e é considerado crime. Maus tratos a pessoas indefesas, a pessoas vulneráveis. É crime. E isso aqui tem que ficar bem claro. Agora, existem... Essas pessoas que acorrentam primeiro precisam ser responsabilizadas criminalmente e depois da responsabilização criminal precisam ser instruídas, treinadas para poder lidar. Por exemplo, crianças com autismo ou pessoas com autismo que apresentem comportamentos agressivos e coloquem em risco a si próprias e a outras crianças, elas precisam de uma intervenção mais acentuada. Por exemplo, existem medicamentos que os médicos, psiquiatras e neurologistas passam que podem ajudar a controlar ou a regular o comportamento. Às vezes os pais têm resistência com esses medicamentos, porque tem aquela questão, vai viciar, ele pode ficar dopado e tudo isso, mas esse medicamento é dado de forma bem controlada. Há pais que às vezes sabotam, está a tomar a medicação, perceberam uma reação adversa ao que é esperado para o medicamento, vai retirar a medicação sem comunicar ao médico. E não sabem que, por exemplo, quando se dá uma medicação, a medicação é dada de forma faseada. A primeira fase é para controlar, depois tem fase de manutenção e depois o médico pode entender, e depende de cada caso, pegar a fase de desmame. Então, quando você retira de forma, entre aspas, anárquica, sem comunicar ao médico, pode ainda prejudicar mais o seu filho. Então,
não se pode amarrar, não se pode acorrentar as crianças, mas também os pais precisam estar informados e as pessoas que lidam, que têm essas práticas, precisam entender que existem, além da medicação, existem também treinamentos específicos a nível de terapia comportamental para lidar com birras, para lidar com comportamentos agressivos, e isso é estudado, e isso é passado desde que você procure as pessoas certas. Geralmente a gente olha para o doente, quase nunca olhamos para quem suporta o doente, quem acompanha o doente. A mãe ou o pai de uma criança com síndrome de espectro autista, ou um adolescente, também precisa de cuidados. Muito. Precisa de muitos cuidados, e aqui em todos os níveis. Estamos a falar de acompanhamento psicológico, porque não é fácil, né? Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum pai, quando tem um filho, quando espera o filho, imagina que o filho venha a nascer com essa síndrome. Então, a expectativa desenha-se parece que uma criança perfeita, não é? E quando se chegar com esse diagnóstico, depois de um tempo perceber que realmente está dentro do espectro, isso é um choque. Então, e é a razão de abandono de muitos. Muitos. E aqui, infelizmente, por exemplo, os homens são os que mais abandonam. Há muitas mulheres com crianças com autismo abandonadas por conta mesmo dessa síndrome. Simplesmente quando percebem e os homens desaparecem. Mas há também muitos homens que claramente conseguem estar ali, ajudar a levar o filho à terapia, estarem mais dedicados. E até o que a gente vê a nível da clínica é, às vezes no início, os homens são mais resistentes a perceber que realmente há um problema com o filho, questionam mais, e pronto, é da natureza do homem, né? Mas a mãe sabe sempre quando alguma coisa está mal com o filho. Desde cedo a mãe é que costuma prestar mais atenção. Mas depois de perceberem, os dois ficam lá unidos. Então, eles precisam sim de acompanhamento, precisam de ajuda também, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista material. Aqui a questão do tratamento não é fácil em termos financeiros, é preciso dizer, e não é só Angola, é toda a parte do mundo. O tratamento para pessoas com autismo é muito caro. Então, precisa-se também, às vezes, dessa ajuda. Para as famílias próximas, políticas públicas podem também ajudar nesse sentido para suportar a questão do terapêutica. Dr. Lucamba Joaquim, eu vou agradecer a sua presença aqui no jornal. Obrigado. Vamos esperar que tenha bastante adesão da população de Kazenga a esta atividade e de outras partes de Luanda também. Obrigado, será sempre bom que a gente tenha as famílias ali e depois voltamos para dar o relatório, não é? Com certeza que sim. Bem. Condecorações Angola 50 anos. Classe artística com mérito reconhecido. Em destaque. Diversas personalidades da política, gestão diplomática, educação, comunicação social e muito mais foram outorgadas com medalha de paz e desenvolvimento pelo contributo dado em prol do país. As medalhas foram impostas pelo Presidente da República, João Lourenço, em mais uma sessão de condecorações por ocasião dos 50 anos da independência nacional. Da política à diplomacia, da gestão pública à educação, da comunicação social, figuras e instituições que contribuíram para o progresso de Angola foram condecoradas pelo Presidente da República, João Lourenço, numa cerimónia que durou praticamente o dia todo. Para a terceira cerimónia de condecorações, foram identificadas mais de 600 personalidades. Entre os antigos gestores públicos, realçamos os nomes de Carlos Sumbula, antigo PCA da Indiama. As condecorações organizadas pelo nosso governo no âmbito de 50 anos da nossa independência representa a valorização histórica dos últimos 50 anos também do nosso país, não é? Então isso vai permitir-nos dar uma olhada naquilo que é o nosso passado, para entendermos melhor o nosso presente, para da melhor forma ainda projetarmos o futuro. Na diplomacia foi condecorado o embaixador Albino Malungo, que lembrou dos tempos em que foi ministro da Ação Social numa fase complicada do país. Satisfeito, mas valorizo o ato, parabenizo o governo, porque são atos que a sociedade precisava. Valorizo, que condecorar significa valorizar. Precisamos valorizar a nossa cidadania. Portanto, parabéns. E assim estou satisfeito. Do cenário político, receberam das mãos do Presidente da República a medalha Paz e Desenvolvimento Bento Kangamba e André Mendes de Carvalho, Miau. É patriótico, é muito bom quando nós somos reconhecidos
isso é uma história que deixamos para os nossos filhos, para os netos. O comportamento é mais importante nessas coisas. Chegamos aqui porque somos bem comportados, chegamos aqui porque somos patriotas, trabalhamos. A minha medalha vou atribuir ao meu povo. Bom, eu acho que é um momento importante, na medida em que há muita gente que entrega o melhor de si e, por vezes, acaba por ser esquecido. Isto não é dinheiro, não é riqueza, mas é um ato de muito significado histórico, um legado que enaltece o âmago das pessoas. E está de parabéns quem organizou uma atividade desta dimensão. A jornalista e apresentadora da televisão pública de Angola há vários anos, Ana Lemos, e o presidente da ANEP, António Pacavira, estiveram igualmente entre os homenageados nos setores da educação e da comunicação social. Diz-me muita coisa, diz-me tudo. É um momento único, um momento de muita alegria, de enorme satisfação. É um misto de emoções muito grande, mas mais do que tudo é um momento de tamanha gratidão. De facto, são quase 40 anos ao serviço da comunicação social, a partilharmos um caminho longo, um caminho de muitos espinhos, muitos momentos bons e muitos momentos maus, que esperamos que venham a inspirar alguma geração. Primeiro quero agradecer ao Sr. Presidente da República em particular e à Comissão em geral por me ter nomeado para esta categoria, Paz e Desenvolvimento. Fazer educação é trabalhar continuamente para o desenvolvimento. O que temos de fazer, na verdade, é reestruturar o nosso sistema educativo para que possamos criar um desenvolvimento pleno e sustentável para os próximos 50 anos. Grupos musicais como N-Sex Love, SSP, Sassa Choco Internacional e outros foram condecorados com a Medalha de Paz e Desenvolvimento. Os artistas enalteceram a iniciativa do Presidente da República, João Lourenço. SSP e N-Sex Love são grupos que marcaram época no cenário musical nacional. Mesmo marginalizados pelo estilo de música que apresentavam na altura, os jovens optaram por insistir e a condecoração por ocasião dos 50 anos da independência nacional significa que valeu a pena persistir. Sim, temos que agradecer a todos. Eu acho que não existe Angola sem cultura, sem música. Eu penso que todos os artistas foram homenageados, condecorados, hoje merecem, fazem parte dessa história dos 50 anos de Angola, então acho que agradecer aqui a Sua Excelência, o Presidente da República. Nós somos praticamente os revolucionários da música moderna angolana e naquele tempo música e rap não existia, só existiam os músicos da primeira grandeza. Então é normal, hoje enquanto mais velhos, percebemos o porquê da resistência dos mais velhos, porque só havia samba, kizomba e outros estilos folclóricos. E o rap, aliás, nem havia kuduro. Então, abrir esta porta foi difícil. Naquele tempo também não havia internet, não havia WhatsApp, só havia a TPA1, nem havia a TPA2, ou seja... Então, dizer que realmente foi difícil, mas eu acho que valeu a pena e por isso é que estamos aqui. Esse prémio é extensivo ao O2. Quer dizer que valeu a pena toda a dedicação, todo o sacrifício, todo o esforço, numa altura em que o país estava numa situação extremamente complicada, estávamos ainda em guerra quando começamos e nós, de alguma forma, animávamos as pessoas, contribuíamos para que pensassem positivamente, sendo uma lâmpada na vida daqueles que precisavam conforto com a nossa música, com as nossas palavras, e esse reconhecimento pelo nosso contributo não tem preço. Muito obrigado ao Criador e àqueles que fizeram naturalmente, é o nosso público, os nossos fãs, o nosso povo que fez com que a gente estivesse aqui, então o nosso muito obrigado mesmo. O grupo Gingas do Maculuce, considerado por muitos a principal banda musical feminina de Angola, vê na condecoração o reconhecimento de todo um trabalho desenvolvido em prol da cultura nacional. É um reconhecimento e é uma alegria muito grande, é a validação de todo o trabalho feito e é sobretudo olhar para toda a obra que ainda continua, graças a Deus, muito viva, como um verdadeiro contribuinte para a grande Angola.
nestes 50 anos. No domínio das artes, a medalha da classe Paz e Desenvolvimento foi também entregue aos grupos Tungila Tuajocota, Moioeno e Sassa Chokwe Internacional. É um momento de alegria, isso faz-nos crer que, afinal de contas, o que temos feito não foi em vão. Vamos continuar a fazer e dar o nosso máximo para o engrandecimento da nossa cultura. Vou agradecer muito a Sua Excelência, a nossa Presidente da República, que conhece esse nome do Sassa Chokwe Internacional. É um bom gesto para nós. Vou agradecer muito tudo vindo de Angola, que agradeço desde também avança para a nossa independência e ir à frente conforme nós estamos a viver. Sinto-me completamente honrado e muito orgulhoso, de acordo com a outorga da medalha que me foi conferida, a sua Excelência, o Senhor Presidente da República. É um motivo de muita alegria para mim. A terceira cerimónia de condecorações por ocasião dos 50 anos da independência nacional continua nesta quinta-feira. O primeiro momento da terceira cerimónia de condecoração esteve reservado para a categoria de independência. Figuras que direta ou indiretamente contribuíram para que Angola se visse livre do jugo colonial receberam do Presidente da República a medalha comemorativa dos 50 anos da independência. Nesta terceira fase de condecorações devem receber a medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional mais 654 entidades entre nacionais e estrangeiras. O período da manhã esteve reservado à categoria de independência, uma homenagem para aqueles que, direta ou indiretamente, lutaram para que Angola se visse livre do jugo colonial. Para os condecorados nesta categoria, o sonho de ver Angola livre os motivou a lutar. Sonho este que continua, mas agora para construir uma Angola melhor para todos os angolanos. Passar 50 anos é algo que cada angolano e todo angolano deve almejar. Deixa-me dizer que no meu caso era resistente, era um homem ali na zona de Calombloca que lutava com os jovens para mudar a atitude de fazer de nós angolanos servis apenas e servis para outros, não para nós. E depois esteve preso em 59 como prisioneiro do processo 50, foi um dos primeiros a ser preso. Então está no nosso DNA lutar para atingir isto que temos hoje. Grande parte do princípio da nossa independência eu partilhei a pedido de dois camaradas, um já falecido, o mais velho de 11 e o mais velho Nal. Partilhei a reportagem de guerra do país inteiro. Estivemos fazendo reportagem de guerra por todo este país, de maneira que quando isto se tornou um país libertado e não sei quanto, eu saí das fábulas e da emissora oficial de Angola, porque também fui dos fundadores da emissora oficial de Angola. De maneira que hoje esta atribuição para mim é um instante de gratidão e sobretudo de felicidade. O reconhecimento estende-se também àqueles que deram o seu contributo, mas que já não se encontram em vida. Para os seus entes queridos, este momento vem valorizar um legado que deve ser seguido. Nesta data tão importante que é o 50º aniversário da Independência Nacional, decide homenagear duas pessoas da mesma família. Eu penso que isto é um motivo de orgulho, não só para os homenageados, no caso concreto eu e o meu falecido irmão, que aqui represento, mas também para a família. É um motivo de orgulho, é um motivo de grande honra ter tido alguma participação, alguma presença, alguma entrega para que Angola um dia se sentasse à mesa das nações, o que aconteceu no dia 11 de novembro de 75, que é aquilo que eu costumo chamar o nosso aniversário coletivo. Nos orgulhamos dos ensinamentos, de toda a história de vida
do homem que foi José Ilídio Chilekasse Mangenje. E o que nós podemos fazer como herdeiros é honrar esse legado e tentar fazer pelo menos 50% do que ele fez. Condecorado também nesta quarta-feira pelo Presidente da República, Dom Anastácio Carrango, Bispo emérito da Diocese de Luanda, reforça aqui o apelo para que cada angolano contribua com o que pode para o desenvolvimento desta Angola. Significa existência histórica de um país. E que a existência histórica é feita com ações, com gestos e com entrega. Então, tem que se honrar quando há uma ocasião, tem que se honrar esta história. Cada um contribui com aquilo que é, com aquilo que ele fez e com aquilo que deve fazer. Portanto, isto constitui a história de um país e recordar isto é interessante. A atribuição de medalhas comemorativas dos 50 anos da independência é uma iniciativa do chefe de Estado angolano que visa distinguir personalidades angolanas e estrangeiras que contribuíram de forma significativa na defesa da pátria, da soberania nacional e da integridade territorial e na conquista da paz e da reconciliação nacional. O ato é ainda justificado pela intervenção de entidades destacadas no processo de reconstrução do país no período pós-independência, no desenvolvimento nos domínios econômico, social, cultural, militar e diplomático, ou bem-estar das populações, artes, ciência, educação e desporto. Veja no próximo bloco o melhor do desporto em Angola e veja também a antecipação do Independence Day da Embaixada Americana. Eu volto a seguir, não saia daí. Até já! Estamos de volta. Os Estados Unidos da América preparam-se para o Independence Day, uma celebração à volta do Dia da Liberdade daquele país. E para marcar a data, a Embaixada Americana em Angola está a realizar hoje um ato especial. A Fernanda Gonga e o Bruno Costa estão a acompanhar o evento e têm mais detalhes. E é para lá que vamos. Fernanda, boa noite. Que está a ser marcado aqui em Angola por várias reflexões e também discursos que destacam a forte parceria entre ambos os países. O encarregado de negócios dos Estados Unidos em Angola, Noam Zering, destacou que o país nos últimos meses já investiu em Angola em cerca de 2,5 mil milhões em áreas estratégicas como agricultura, segurança, telecomunicações também, aqui no nosso país, como forma de reafirmação daquilo que é o compromisso entre ambos os países. No seu discurso, Noam Zering falou que o reforço da cooperação entre os dois países continua a ser forte e reafirmado, sobretudo com a nova administração de Donald Trump. Com a tomada de posse do presidente Donald Trump, os Estados Unidos entram num novo capítulo de liderança. E nosso compromisso com Angola continua forte. A nossa administração reafirmou o apoio expansional do comércio e dos investimentos com a África. Angola continua a ser um parceiro prioritário à medida que trabalhamos juntos para promover a prosperidade e a segurança. A nossa cooperação vai além do crescimento impulsionado pelo investimento. Através de exercícios militares conjuntos e da cooperação marítima, Angola e os Estados Unidos estão a proteger nas águas partilhadas, a enfrentar as ameaças nas fronteiras e a promover a paz na região.
Palavras do encarregado de negócios dos Estados Unidos, Noam Zering, que discursava aqui no ato de celebração do 4 de julho, por sinal dia da independência dos Estados Unidos da América, que está a comemorar precisamente 249 anos desde a sua independência. É o apontamento possível que nós podemos fazer aqui na Embaixada dos Estados Unidos da América, onde ainda decorrem estas celebrações, e certamente que mais detalhes sobre o que aconteceu nos próximos serviços noticiosos da Rede Irsol. Boa noite. Boa noite, Fernanda e Bruno Costa. Angola aproveita apenas 1% dos financiamentos multilaterais destinados à África, apesar de contar com instituições como o Banco Mundial, que responde por mais 85% do apoio multilateral recebido no país. A constatação foi feita durante a conferência As Multilaterais e o Financiamento ao Desenvolvimento, que foi realizada nesta quarta-feira em Luanda. Angola conta com o apoio de instituições como o Banco Mundial, que responde por mais de 85% do apoio multilateral recebido no país. Apesar disso, o país aproveita apenas 1% dos financiamentos multilaterais destinados à África. A constatação foi feita durante a conferência As Multilaterais e o Financiamento ao Desenvolvimento, realizada nesta quarta-feira em Luanda. Após a Guerra Civil, Angola esteve muito virada para a China, foi uma opção política, geoestratégica, e só mais recentemente é que Angola passou de facto a ter uma integração mais plena dentro deste tipo de redes multilaterais. Portanto, ainda há aqui um longo percurso a fazer. Portanto, é preciso apostar também numa certa diplomacia económica, participar nos fóruns adequados para poder captar um volume cada vez maior de financiamento. O representante adjunto do PNUD em Angola disse que a agência tem um plafond financeiro de 60 milhões de dólares destinado a setores como saúde, agricultura, energia e ambiente. Gabriel Dava revelou que um dos entraves enfrentados é o acesso às zonas remotas e excessos burocráticos. Dei aqui alguns exemplos onde uma comunicação entre duas instituições pode levar 1 mês ou 2 meses, onde a aprovação de um projeto pode levar 3, 4 meses, quando pode passar por uma simples assinatura. Portanto, são alguns exemplos dos processos burocráticos que emperram a agilidade, a aceleração da implementação dos projetos. Angola precisa ultrapassar desafios como a gestão da dívida pública e melhorar os riscos macroeconómicos no setor público para atrair mais financiamento. A declaração foi feita pelo representante do Banco Africano de Desenvolvimento, Pietro Toigo, que avançou que a carteira do banco para Angola é de 1,5 mil milhões de dólares e que, desse valor, já 40% foram desembolsados. Para o setor privado, o constrangimento maior é um pouco a qualidade, a bancabilidade dos projetos, em termos de ter relativamente ainda poucos projetos que conseguem exportar e, como consequência, a ultrapassar o problema do risco cambiário. Do lado do setor empresarial, os operadores econômicos apontam alguns obstáculos, mas reconhecem progressos, tal como sublinhou o responsável de desenvolvimento da SISTAC, Jorge Duarte, que considera já ser notório uma resiliência no setor financeiro. Tem havido algumas medidas que têm implementado, enfim, algumas diretivas do Banco Nacional, a reestruturação, porque algumas entidades decidiram passar no sentido de qualificar melhor os seus quadros, de melhorar os seus processos, etc. Portanto, um setor financeiro de alguma forma mais resistente ou mais resiliente a estas crises mundiais que nos vão afetando. A velha questão da diversificação da economia, não podemos ficar excessivamente dependentes de um único produto e dos seus subprodutos. As declarações foram colhidas durante uma conferência técnica que reuniu várias multilaterais, gestores públicos e empresários com o objetivo de analisar os entraves no acesso ao financiamento internacional. Empreender no Ambo. Iniciativas que estimulam promoção do turismo com impacto comunitário. Em destaque. Já estamos na página desportiva. A Seleção Nacional de Futebol Feminino Sub-20 está a participar da Taça COSAFA, que decorre na República Vizinha da Namíbia.
As pequenas Velvitas estão na Namíbia, palco dos Jogos da Região 5 para o futebol feminino. O Conselho Zonal 5 e a direção da COSAFA decidiram transformar a prova regional em Taça COSAFA. Angola está no grupo B com as seleções da África do Sul, Zâmbia e do Reino do Eswatini. Angola começa a sua participação na prova no dia 5 do mês em curso, diante do Eswatini, no estádio universitário UNAM, na cidade de Windhoek. A Seleção Nacional Sub-20 projetou a sua participação no evento aqui em Luanda. Assim confirmou numa entrevista no programa de esporte na rede da TV Girassol a vice-presidente para o futebol feminino da Federação Angolana da modalidade, Irene Gonçalves. Nós temos agora a competição que fazem parte a Catiana e a Sandrinha, que é a seleção Sub-18. Sub-18. Vai participar nos Jogos da Região 5, uma parceria com a COSAFA, que é a COSAFA Sub-20, transformar em Sub-18, por causa do apuramento que a Angola tem em outros países a nível da zona para o Mundial. O Mundial é Sub-20. Sub-20, então para dar jogos já a jogadoras que poderão estar presentes nessa competição. Sabemos que as que vão jogar o apuramento, muitas não vão ter idade no próximo ano para poder jogar, então a COSAFA é essa que tiver nessa interação e chegar nessa conclusão. E vamos já jogar de 3 a 14 de julho essa competição e a seleção está a treinar, tem treinado já com muito boas jogadoras, já fazer um bom trabalho. Depois do encontro do dia 5 frente ao Reino de Eswatini, Angola terá mais 2 partidas na fase de grupos. No dia 7 de julho, será diante da Zâmbia e encerra a primeira fase com a similar da África do Sul. A prova que visa capacitar as seleções que vão participar nos apuramentos ao Mundial Sub-20 termina no próximo dia 14 do mês em curso. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, reafirma o compromisso do governo em melhorar o nível do desporto em Angola. Falcão, que falava durante a Cimeira Estados Unidos-África, começou por declarar que o nosso país tem argumentos para ganhar o Afrobasket 2025. O titular da pasta do desporto também traçou os caminhos para conquistas no futebol e destacou o crescimento das modalidades individuais. Como nós somos resilientes, vamos organizar o próximo Campeonato Africano de Basquetebol, de 12 a 24 de agosto, e naturalmente estamos empenhados em recuperar o título continental. Ao nível do futebol, já aqui foi dito, o nosso ranking tem vindo a melhorar de forma sustentada e vamos continuar a investir no sentido de irmos galgando esses patamares. Hoje, a realidade em Angola não é essa. Sendo que as modalidades coletivas continuam a ter o peso específico que têm, a realidade é que no ranking mundial, das várias modalidades, são as modalidades individuais aquelas que mais crescem. E com orgulho vos digo hoje que Angola é a número 1 do ranking mundial de MMA. O ministro da Juventude e Desportos reconheceu igualmente que o nosso país não tem tradição de gerar receitas financeiras com o desporto. A pretensão é mudar o atual quadro e, neste momento, estão a ser construídos mais 2 estádios de futebol. Em Angola não há tradição de rentabilizar o desporto. E o Plano Nacional de Desenvolvimento indica exatamente esse ponto de mudança. Angola tem vindo a investir em infraestrutura de forma regular. Para terem uma ideia, neste momento, nós estamos a construir mais 2 estádios nacionais de futebol e estamos a construir o primeiro centro de treinamento para atletas paralímpicos. Essas novas infraestruturas já vão beneficiar da nova filosofia de rentabilização de espaços desportivos. Ou seja, nós pretendemos abrir os concursos públicos de gestão dessas infraestruturas. As modalidades mais tituladas do desporto angolano a nível de seleções são o handball feminino com 15 conquistas no Campeonato Africano e o basquete masculino com 11 troféus no Afrobasket. Os oitavos de final no Mundial de Clubes da FIFA, que decorre nos Estados Unidos. Miami. O projeto 100 Empreendedores da província do Ambo contribui para estimular iniciativas locais e a promoção de turismo com negócios de forte impacto comunitário. O grupo visitou recentemente o Monumento Natural das Pedras do Candumbo, uma das principais referências turísticas na província do Ambo. A Total Energy e Acelera Angola, no âmbito da capacitação de 100 empreendedores, promoveu no Ambo um tour pelas emblemáticas pedras de Ndala Candumbo,
localizadas no município da Chicala-Choloanga. O local, uma riqueza histórica e uma paisagem de encher os olhos, encantou os presentes. A experiência está a ser mil. Descobri várias coisas da nossa cultura que eu não esperava. Aqui nas pedras, então, a história me surpreendeu muito. Alguns mitos que eu consideraria mitos, não é? Da nossa subida até aqui, mas foi uma excelente experiência. A experiência do Huambo é algo que eu não esperava, porque vários pontos, não é, que eu já aprendi, que eu já conheci, pontos do país, na verdade, as pedras que a gente passa, mas não conhece a explicação disso. Mas graças ao apoio da Total, estamos aqui a aprender mais um pouco do país e o que nós vamos pedir é que isso não termine por aqui. A província do Huambo, além de ser uma grande preservadora da cultura, de ter sítios culturais e momentos culturais muito preservados, também serve como um celeiro agrícola, como também uma província que desperta muita curiosidade, muita motivação para a cultura, para o empreendedorismo e principalmente para o agronegócio. Os 100 anos e 100 empreendedores têm, dentre vários objetivos, inspirar com ideias inovadoras para soluções locais. O kick-off para o agronegócio significa que todos aqueles projetos que foram submetidos no âmbito do projeto 100 empreendedores, aqueles na especialidade do agronegócio, nós vamos decidir, a partir de hoje, a criar as técnicas de capacitação, de coaching e de acompanhamento. Escolhemos particularmente a província do Huambo por causa do seu potencial agrícola, por causa da sua história e toda a mística que gira em torno aqui da província. Nós gostamos primeiro de começar a conquistar a mente do empreendedor, a influenciar para o positivo, claramente, a mente do empreendedor. Nós queremos motivá-los a sentirem-se cada vez mais conectados com a sua própria terra, entender os problemas que a mesma tem e entender como as suas soluções, os seus projetos conseguem resolver esses mesmos problemas. Então, o propósito dessa visita é de trazer essa inspiração de volta para eles e eu acredito que foi muito bem sucedido. Os empreendedores apresentaram as suas ideias com o acompanhamento da Total Energy e Acelera Angola. Tem um projeto de produção de farinha de peixe a partir dos resíduos encontrados nas praias. A ideia é manter as praias limpas, nutrir os animais com a farinha de peixe. Então nós teríamos benefícios em 3 ecossistemas, que é as praias limpas, produção de farinha de peixe, agregaríamos também mais trabalho para o pessoal que trabalha ali na praia, e depois também os animais teriam alimentação. O nosso negócio consiste na criação de galinha, produção de ovos naturais e o fabrico de compotas através da manga, ou seja, compotas naturais. Tem como solução a substituição dos usos comuns da dieta alimentar, por exemplo, a compota natural substitui o queijo, substitui a manteiga. Temos a galinha que tem como também uma das vantagens, que é o recurso a rações naturais, por exemplo, milho, a maçambala e tantos outros. Daqui a pouco, a atualidade fora de portas, com os ecos do julgamento de P. Diddy nos Estados Unidos. Veja ainda o relatório de um grupo internacional sobre o treinamento do Ruanda ao M23. Eu regresso em instantes. Não saia daí. Até já. Estamos de volta. Um relatório de um grupo de especialistas das Nações Unidas indica que o Ruanda deu treinamento e equipamentos militares ao M23, que chegou de ocupar regiões importantes na República Democrática do Congo. No relatório que foi entregue hoje ao Comitê de Sanções do Conselho de Segurança da ONU, os especialistas afirmam que o Ruanda tinha a intenção de conquistar territórios na RDC. Segundo o relatório confidencial citado pela agência Reuters, o Ruanda exerceu comando e controlo sobre o M23 durante o avanço do grupo no leste da República Democrática do Congo. O documento espelha detalhes do treinamento que os SPDC implantou para dar ao grupo uma vantagem tática decisiva sobre o exército congolês. No relatório, os especialistas indicam ainda que o apoio militar do Ruanda ao M23 não visava principalmente enfrentar as ameaças representadas pelas forças democráticas para a libertação do Ruanda, afirmando que Kigali estava focado em conquistar territórios adicionais.
por via do documento. O Ruanda foi também acusado de violações flagrantes e sistemáticas de um embargo de armas, sublinhando que um ataque com mísseis contra um carro com membros das Forças de Paz da ONU poderia ter sido feito a partir de uma base ruandesa. De acordo com a agência de notícias, o relatório foi submetido ao Comitê de Sanções do Conselho de Segurança da ONU para o Congo no início de maio e deve ser publicado em breve. A informação sobre um possível envolvimento do Ruanda na conquista de regiões congolesas, bem como recrutamento e armação do M23, surge depois de, na última sexta-feira, os ministros das Relações Exteriores do Ruanda e da RDC terem assinado um acordo de paz em Washington, mediado pelos Estados Unidos. 8 pessoas morreram em pelo menos 3 países europeus em consequência das altas temperaturas que se registram neste início de verão. As mortes em consequência das ondas de calor foram registadas na Espanha, 4, Itália, 2 e igualmente 2 na França. As altas temperaturas provocaram alertas de saúde e incêndios florestais, além de terem forçado o fecho de um reator nuclear na usina suíça. Segundo a agência Lusa, as autoridades espanholas disseram que um incêndio florestal na Catalunha matou 2 pessoas um dia antes. E as autoridades relataram mortes ligadas à onda de calor também na Extremadura e em Córdoba. Já em França, o ministro da Energia relatou 2 mortes ligadas ao calor, com outras 300 pessoas a serem levadas ao hospital. A Itália, por sua vez, emitiu alertas vermelhos para 18 cidades, enquanto na Alemanha foram previstas temperaturas de até 40 graus. O Hamas afirmou que está a analisar a proposta de cessar-fogo de Donald Trump, que o próprio presidente americano chamou de proposta de cessar-fogo final. Embora não tenha dito sim ou não ainda, o grupo palestiniano sublinhou que Israel deve se retirar do enclave. Através de um comunicado, o Hamas disse que estava a estudar novas ofertas de cessar-fogo recebidas dos mediadores Egito e Catar, mas que pretendia chegar a um acordo que garantisse o fim da guerra e a retirada israelita de Gaza. Bem à sua maneira, Donald Trump deixou no ar uma ameaça para o grupo palestiniano, referindo que espera, para o bem do Médio Oriente, que o Hamas aceite este acordo, porque não vai melhorar, só vai piorar. O rapper e executivo americano Sean Combs P. Diddy foi considerado culpado de 2 casos de transporte de fins de prostituição, mas absolvido de acusações mais graves. Fins de prostituição, mas absolvido de acusações mais graves. Nesta quarta-feira, o júri chegou a um veredito sobre os 5 crimes que ele estava a ser julgado e absolveu o cantor das acusações de tráfico sexual e conspiração para extorsão. A decisão foi anunciada no tribunal em Nova York, nos Estados Unidos. O caso sobre o magnata da música e símbolo do rap dos anos 1990 começou a ser julgado em maio e levou quase 2 meses para ser concluído. Formado por 12 pessoas, o júri ouviu depoimentos, analisou imagens e assistiu a vídeos relacionados às acusações contra o músico e os argumentos apresentados pela sua defesa. Preso desde setembro de 2024, Diddy se diz inocente de todas as acusações. Apesar do veredito, as penas pelos crimes que Diddy foi sentenciado ainda não foram divulgadas. P. Diddy foi acusado de conspiração para extorsão, acusado de operar uma empresa criminosa que facilitava o tráfico sexual, a distribuição de drogas, a coerção e a violência, e disso foi inocentado. A pena poderia chegar à prisão perpétua. Tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção, Diddy foi inocentado. A pena poderia ser de 15 anos à prisão perpétua. Transporte com fins de prostituição. Caso de Câncer Ventura, Diddy foi considerado culpado. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. Tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção, Diddy foi inocentado. A pena poderia chegar à prisão perpétua. Transporte com fins de prostituição, caso de Shine, Diddy foi considerado culpado. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. No total, Diddy pode pegar até 20 anos de prisão. Além de rapper, Diddy é um poderoso executivo, dono do selo Bad Boy Records e de outras empresas. Ele revelou astros como Usher, Mary J. Blige e Notorious B.I.G. A sua influência no mercado musical é tão grande que ele chegou a ser descrito pela revista americana Time como o homem mais onipresente do hip-hop. Segundo o processo movido contra ele, Diddy teria usado esse poder de magnata para abusar, ameaçar e coagir várias pessoas ao seu redor, sobretudo mulheres.
Esse comportamento teria durado mais de 2 décadas. Testemunhas alegaram que ele usou seu império empresarial como uma estrutura de extorsão para permitir e ocultar esses e outros crimes. Os advogados de Dide argumentam que, na verdade, ele foi vítima de um processo excessivamente zeloso que teria distorcido seu uso recreativo de drogas e estilo de vida swing. Será transmitida no canal 7 da ZAP e 508 da DSTV e a Girassol FM 102.7 vai poder ser ouvida na ZAP no canal 513. Tenha um bom resto de quarta-feira. Amanhã há mais informação e eu conto consigo. Fique bem, boa noite.